Desde este primeiro instante, receba isso com temor, fé e coração aberto. Se São Miguel, São Gabriel e São Rafael estão sendo lembrados sobre a sua casa hoje, não é por acaso, não é apenas porque você clicou neste vídeo, mas porque o céu toca aquilo que a terra muitas vezes não consegue explicar, e talvez a sua alma já esteja sentindo que existe algo diferente neste momento, algo santo, algo que chama você para mais perto de Deus, para mais perto da paz que você tem buscado, da direção que você precisa, da proteção que sua família clama em silêncio. Por isso, permaneça até o fim, caminhe nesta oração com reverência, e se esta palavra já começou a acender algo dentro de você, una-se a esta obra como quem entra em comunhão com o que o Espírito está fazendo, inscrevendo-se no canal, deixando seu like, escrevendo nos comentários aquilo que Deus ministrar ao seu coração e compartilhando esta mensagem com alguém que precisa de consolo. Porque há momentos em que essas atitudes deixam de ser simples movimentos externos e se tornam expressão de fé, de concordância espiritual e de participação no agir de Deus. E se, em algum ponto desta ministração, você sentir no íntimo o desejo de cooperar de forma voluntária para que esta palavra continue alcançando casas, famílias e vidas todos os dias, o Pix do canal estará na descrição e no primeiro comentário fixado, não como peso, não como obrigação, nem como troca espiritual, mas como gesto livre de gratidão, consciência e amor pela obra, como quem decide semear onde reconhece que o céu tem feito florescer esperança, cura e direção, porque quando Deus toca um coração, Ele também desperta nele a alegria de ajudar essa luz a permanecer acesa para muitos outros. Talvez a sua casa esteja em pé por fora e quebrada por dentro, talvez os cômodos estejam arrumados, mas o coração dos que vivem aí esteja cansado, pesado, silencioso demais, e só quem passa por isso entende o que significa conviver com gente amada e ainda assim sentir uma atmosfera estranha, uma tensão que ninguém explica, uma irritação que cresce sem motivo, um medo que vem à noite, um desânimo que se espalha no café da manhã, uma ansiedade que se senta à mesa com a família como se fosse mais uma pessoa presente. E é nesse ponto que muitos se enganam, porque pensam que Deus só entra onde tudo já está pronto, quando na verdade a Escritura mostra que Ele se manifesta justamente onde há necessidade, onde há clamor, onde há batalha, onde há lágrimas escondidas. E hoje os arcanjos do Senhor são apresentados aqui não para substituir Cristo, jamais, mas para apontar para Cristo e testificar que o céu ainda visita lares que quase perderam a esperança. Pare um instante e perceba o que isso significa para a sua vida real. Não apenas para a sua emoção religiosa, porque quando falamos de São Miguel, São Gabriel e São Rafael, estamos falando de dimensões do cuidado de Deus que alcançam exatamente aquilo que você vive agora, a luta que o oprime, a notícia que você espera, a enfermidade que o assusta, a confusão que atinge a sua mente, a divisão que ameaça a sua casa, a falta de direção que perturba o seu futuro. E o Espírito Santo me constrange a lhe dizer que há gente ouvindo esta palavra enquanto enfrenta uma guerra dentro de casa, gente que sorri para todos, mas por dentro está dizendo: Senhor, eu já não sei como sustentar a paz aqui. Eu já não sei como proteger meus filhos. Eu já não sei como continuar forte. E é justamente para esse terreno da vida concreta, da conta que vence, da porta que bate, da conversa difícil, da madrugada inquieta, que a presença de Deus quer descer agora com a marca desses 3 mensageiros celestes. O Salmo 91 não é poesia de quem nunca sofreu. É abrigo de quem conheceu o terror da noite, a seta que voa de dia, a peste que anda na escuridão
e a mortandade que assola ao meio-dia, e quando você lê que aos seus anjos Deus dará ordens a seu respeito para que o guardem em todos os seus caminhos, isso não é um detalhe decorativo da Bíblia, é uma revelação prática de que a proteção do céu se estende sobre a jornada de quem se refugia no Senhor. E veja como isso conversa com a sua vida, porque talvez você tenha entrado neste dia se sentindo desprotegido, vulnerável, cercado por pressões internas e externas, como alguém que mantém a rotina, mas já não confia no amanhã. E o Pai lhe traz de volta a memória de que ele não apenas observa o seu caminho, ele ordena a guarda sobre ele, ele cerca a sua casa, ele visita o seu quarto, ele entra na sua sala, ele alcança o seu filho, ele toca a sua esposa, o seu marido, seus pais, suas decisões, seu descanso, seu trabalho, e ele faz isso sem alarde humano, mas com autoridade celestial. E quando São Miguel aparece na revelação bíblica, ele aparece em contexto de combate, de oposição, de confronto espiritual. Ele não surge em clima de distração, mas em meio à guerra, como em Daniel e no Apocalipse. E isso é profundamente consolador para quem vive dias difíceis, porque significa que Deus não ignora a dimensão invisível das suas lutas. Ele sabe que existem batalhas que não se explicam apenas com lógica humana. Existem ambientes que ficam pesados, pensamentos que parecem insistir contra a paz, opressões que roubam a oração, conflitos que crescem desproporcionalmente, e talvez você esteja passando exatamente por isso. Talvez a sua casa tenha se tornado um campo de pequenos atritos, de cansaço acumulado, de palavras duras, de frieza espiritual. E hoje o Senhor usa a memória de Miguel para lembrar que toda guerra que tenta tomar seu lar como território não terá a palavra final, porque a vitória não nasce do seu controle, nasce do reinado de Deus. Mas espere, há algo ainda mais profundo que você precisa discernir, porque muitas pessoas querem a intervenção de Miguel na batalha, mas não entendem que o mesmo Deus que guerreia também fala, também anuncia, também organiza o coração para receber o que vem do céu. E é aqui que São Gabriel entra como sinal santo para a sua vida, não como figura distante, mas como o arcanjo do anúncio, aquele que aparece a Zacarias quando tudo parecia estéril demais, tardio demais, improvável demais, e que aparece a Maria quando a promessa de Deus pede uma resposta de fé que ultrapassa o entendimento humano. E o que o Espírito está dizendo com isso para você hoje é forte, porque talvez a sua casa não esteja precisando apenas de proteção contra ataques. Talvez esteja precisando de uma voz do céu que reorganize o que há. Confusão desfez, uma palavra divina que devolva sentido ao que ficou nebuloso, um anúncio santo que quebre a esterilidade de áreas onde nada acontece há muito tempo. Você consegue perceber como isso toca a sua rotina de forma concreta, meu irmão, minha irmã, porque há lares onde o problema principal não é o barulho da guerra, é o silêncio da direção. Ninguém sabe mais que caminho seguir. O casal se ama, mas não consegue se alinhar. Os filhos crescem cercados de informação e vazios de orientação. Os pais tomam decisões cansados, a casa funciona, mas não flui. Há comida, há trabalho, há agenda, há compromissos, porém falta norte, falta sentido, falta palavra, e quantas pessoas não estão vivendo exatamente assim? Levantando cedo, correndo o dia inteiro e deitando sem conseguir discernir o que Deus quer delas. E é por isso que Gabriel não pode aparecer apenas no meio de uma história religiosa. Ele precisa atravessar esta mensagem inteira, porque o Deus que enviou Gabriel continua capaz de interromper a confusão com direção clara, santa e transformadora. E não termina aí, porque a Bíblia também nos mostra Rafael no livro de Tobias, conduzindo, curando, orientando passos, protegendo o caminho, desmascarando o mal e devolvendo esperança à casa.
E para um coração católico que crê na providência do Senhor, essa verdade é preciosa demais para ser tratada com superficialidade, porque Rafael não aponta para si, aponta para o Deus que cura, para o Deus que acompanha a viagem, para o Deus que vê o que ninguém vê. E talvez o que mais esteja faltando no seu lar hoje não seja força para continuar correndo, mas cura para voltar a respirar. Cura para olhar de novo para a família sem desespero. Cura para encarar exames, traumas, lembranças, conversas interrompidas, luto, cicatrizes emocionais, culpa antiga, vícios escondidos, feridas no casamento, abatimento espiritual. E o Espírito Santo me leva a insistir nisso, porque a gente ouvindo esta mensagem enquanto pensa, eu aguento mais um, e pouco, mas já não sei até quando. E o céu responde, você não foi chamado para apenas suportar, você foi chamado para ser visitado pela cura do Senhor. Se você chegou até aqui, não foi acaso. E o que acontece a seguir vai tocar em áreas muito sensíveis da sua vida, porque muitos conhecem os nomes dos arcanjos, mas poucos percebem como o agir de Deus, através desses sinais celestes, conversa com a mesa do jantar, com o corredor da casa, com a cama onde você se vira durante a madrugada, com o celular, que traz notícias que abalam, com a porta pela qual seus filhos saem, com a mochila, com o trabalho, com o diagnóstico, com a preocupação financeira, com a saudade de alguém que já partiu, com a luta para manter a fé quando as emoções ficam instáveis. E é por isso que esta palavra precisa sair do campo do símbolo e entrar no chão da sua casa, porque o Senhor não quer apenas emocionar você, Ele quer alinhar, libertar, fortalecer e transformar. O Salmo 23 diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E muita gente repete isso sem deixar a verdade penetrar o coração. Mas hoje eu preciso abrir essa passagem diante de você de uma maneira pastoral, direta e profundamente pessoal. Porque quando Davi fala do pastor, ele não está celebrando uma vida sem vales. Ele está confessando a presença de Deus em meio ao vale da sombra da morte. E isso muda tudo para quem está dentro de casa com medo do amanhã. Porque o milagre não começa quando o vale desaparece. O milagre começa quando você entende que não atravessa o vale sozinho, que o cajado e a vara consolam, que a mesa pode ser preparada na presença dos inimigos, que a bondade e a misericórdia seguem você. E se isso é verdade, então a presença dos arcanjos nesta mensagem não é uma fantasia emocional, mas uma forma de recordar que o pastor cerca o rebanho com cuidado visível e invisível. Talvez você esteja se perguntando agora, mas por que a minha casa ainda parece tão vulnerável se eu oro, se eu tento fazer o certo, se eu invoco o nome de Jesus, se eu peço a intercessão do céu? E essa pergunta é honesta, essa pergunta tem lágrimas dentro dela. Essa pergunta nasce em quem se cansou de fingir força. E eu quero tratar isso com muito temor. Porque às vezes Deus está operando sem espetáculo. Às vezes São Miguel está sustentando uma batalha que você nem chegou a ver. Às vezes São Gabriel está preparando uma resposta que ainda não amadureceu no tempo. Às vezes São Rafael está curando uma raiz antes de tocar o sintoma. E quem vive apenas pelo imediatismo perde a percepção do que o Senhor já começou a fazer. Por isso não julgue a ausência de ruído como ausência de milagre, não confunda demora com abandono, não interprete silêncio como desinteresse do céu. Isaías 41:10 declara: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. E veja como isso conversa com o seu estado emocional hoje. Porque talvez o medo não esteja em acontecimentos externos,
mas se instalou dentro da sua mente, no corpo que fica em alerta, no coração que acelera sem motivo claro, na sensação de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento, no pavor de perder quem você ama, no desgaste de carregar responsabilidades demais. E o Senhor não despreza essa fragilidade, Ele não humilha quem está cansado, Ele se aproxima, Ele sustenta, Ele fortalece. E quando lembramos de Miguel, Gabriel e Rafael dentro dessa promessa, nós lembramos que o Deus que sustenta também cerca, também anuncia, também cura, também visita a parte invisível do nosso colapso. Há algo que Deus quer que você saiba sobre a sua casa, e talvez isso vá confrontar algumas ideias que você carregou por muito tempo, porque não basta pendurar um símbolo na parede e manter a alma distante do Senhor. Não basta acender uma luz por fora e alimentar trevas por dentro. Não basta pedir proteção e continuar abrindo espaço para a amargura, desonra, pornografia, mentira, vício, gritaria, frieza espiritual, rancor cultivado, indiferença com a palavra, porque o lar não é protegido só por palavras pronunciadas. O lar é alinhado quando as portas do coração se submetem a Deus. E eu lhe digo isso em amor, não em condenação. Porque segundo Crônicas 7,14, continua tão atual quanto sempre foi. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Entenda a profundidade disso, meu irmão, minha irmã, porque a sua casa também é uma terra que precisa ser sarada. A sua família também é um território que pode sofrer ressecamento espiritual. E quando o texto fala de humilhar-se, orar, buscar e converter-se, ele não está oferecendo religiosidade mecânica, está revelando um caminho de retorno e talvez o que o céu esteja pedindo hoje não seja mais esforço sem direção, mas rendição sincera, arrependimento sem máscara, uma decisão real de dizer: Senhor, eu quero que a minha casa te pertença de verdade. Eu quero que o ambiente onde vivo seja alinhado ao teu coração. Eu quero que São Miguel encontre aqui um povo em vigilância, que São Gabriel encontre aqui ouvidos abertos, que São Rafael encontre aqui fé para obedecer à cura que Deus quer liberar. João 14:6 nos lembra que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E eu preciso enfatizar isso no centro desta mensagem, porque toda menção aos arcanjos só faz sentido quando nos leva para mais perto de Cristo, nunca para longe dele. E talvez alguém que me ouve precise ouvir isso com clareza espiritual. O poder não está no nome do anjo em si. O poder está no Deus de quem eles servem e diante de quem eles se prostram. O centro não é Miguel, nem Gabriel, nem Rafael. O centro é Jesus, mas porque Jesus reina, o céu se move, e porque Cristo venceu, a casa que o invoca pode experimentar proteção, direção e cura. E esse equilíbrio é santo, é bíblico, é seguro, é católico em sua reverência e cristão em sua centralidade absoluta em Cristo. Por isso não reduza esta palavra à curiosidade mística, receba-a como um chamado para mergulhar mais fundo no senhorio de Jesus sobre o seu lar. O que vou falar agora pode tocar justamente no ponto em que você mais tentou ser forte sozinho. Porque há pessoas que não pedem ajuda, não abrem o coração, não confessam o peso, apenas continuam funcionando e por fora parecem equilibradas, mas por dentro carregam uma fadiga que já afetou a fé, a alegria e até a capacidade de amar com leveza. E quando o Senhor envia palavras como esta, Ele não está apenas oferecendo emoção, está fazendo diagnóstico espiritual. Está mostrando que a sua resistência humana chegou no limite.
E isso não é fracasso, é oportunidade de dependência. É quando Miguel lembra que você não foi feito para guerrear sem armadura do alto. É quando Gabriel lembra que você não foi feito para decidir sem ouvir o céu. É quando Rafael lembra que você não foi feito para viver ferido, como se a dor fosse sua identidade final. Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, e esse versículo costuma ser citado de maneira rápida demais, como se servisse apenas para consolar genericamente. Mas ele é muito mais profundo, porque não afirma que todas as coisas são boas. Afirma que Deus é tão soberano que consegue pegar até o que foi doloroso, confuso, injusto e pesado, e trabalhar isso dentro do seu propósito redentor. E talvez na sua casa hoje existam páginas que você gostaria de apagar, conversas que preferia não ter tido, perdas que ainda doem, anos consumidos por erros, decisões precipitadas, vícios, culpas, omissões, afastamentos. Porém, o Senhor continua sendo capaz de visitar até esses escombros e produzir redenção. E quando pensamos em Rafael guiando Tobias por um caminho improvável, nós lembramos que Deus sabe conduzir pessoas feridas por estradas que terminam em restauração. Meu irmão, minha irmã, não ignore esta parte da palavra, porque o Espírito Santo me mostrou algo muito profundo sobre quem está lendo ou ouvindo agora. Há pessoas nesta mensagem que perderam a paz dentro da própria casa, não porque deixaram de amar a Deus, mas porque foram soterradas por muitas pressões ao mesmo tempo, e quando a pressão fica longa demais, a alma começa a interpretar tudo com medo. A oração parece fraca, a Bíblia parece distante, a esperança parece um esforço e a convivência vai ficando mais difícil. Só que o céu está interrompendo esse ciclo agora, e eu digo com toda reverência, São Gabriel está como um anúncio de que Deus ainda fala com quem se sente confuso. São Rafael está como um sinal de que Deus ainda cura quem se sente quebrado. E São Miguel está como um estandarte de que Deus ainda guerreia por quem se sente cercado. Hebreus 11 é o capítulo da fé, mas não da fé teórica, não da fé de frases prontas. É a fé de gente que andou sem ver, que obedeceu sem controlar, que esperou sem garantir. E isso é decisivo para a sua vida hoje, porque talvez você esteja tentando só acreditar no que já consegue explicar, enquanto Deus está chamando você para uma confiança mais profunda, aquela que se ajoelha quando não entende tudo, aquela que continua quando a emoção oscila, aquela que consagra a casa, mesmo quando o ambiente ainda não mudou completamente. E deixe-me lhe dizer algo com amor de pastor. O coração da fé não é sentir sempre, é permanecer, é continuar firmando. A casa sobre a rocha é abrir as janelas da alma para o céu, enquanto o lado de fora ainda parece nublado. E é justamente nisso que muitos milagres começam. Pare, respire, deixe o Espírito falar com você agora, porque o que você está sentindo no peito, enquanto lê estas palavras, não é mero envolvimento emocional. Pode ser a confirmação de que o Senhor está tocando áreas que ficaram esquecidas. E eu quero levar você a algo muito prático. Olhe para a sua casa, não apenas como endereço, mas como altar. Em potencial, como território de intercessão, como lugar onde Deus quer reordenar falas, afetos, prioridades, pensamentos, hábitos, sons, rotinas, decisões. E isso não começa com perfeição instantânea, começa com consagração. Começa quando alguém decide dizer: a partir de hoje minha casa não será governada pelo medo, pela raiva, pelo vício, pelo caos, mas pelo senhorio de Jesus, com a vigilância de Miguel, com a escuta de Gabriel, com a esperança curadora de Rafael. Jeremias 29:11 declara que o Senhor conhece os planos que tem a nosso respeito, planos de paz e não de mal,
para nos dar um futuro e uma esperança. E muitos escutam isso pensando apenas em projetos externos, carreira, portas, conquistas. Mas eu preciso aplicar esse texto à sua casa, porque o futuro e a esperança de Deus também dizem respeito ao ambiente onde você vive, aos vínculos que formam sua história, ao destino espiritual da sua família, à cura das gerações, ao rompimento de padrões destrutivos, ao nascimento de uma nova atmosfera dentro do lar. E talvez por anos você tenha visto repetições dolorosas dentro da família. Os mesmos conflitos, as mesmas ausências, as mesmas feridas passando de uma geração para outra, mas o Deus de Jeremias continua sendo poderoso para quebrar ciclos, reposicionar destinos e liberar esperança onde tudo parecia repetição. Talvez você esteja passando exatamente por isso, olhando para pessoas que ama e pensando: meu Deus, até quando isso vai se repetir? Até quando esse peso vai visitar minha família? Até quando a enfermidade, a dependência, a agressividade, a frieza, a instabilidade, a falta de diálogo, a ausência de fé prática vão circular pelos mesmos corredores? E o Espírito diz: não naturalize aquilo que eu quero transformar. Não chame de personalidade aquilo que virou prisão. Não chame de costume aquilo que virou laço. Não chame de destino aquilo que foi alimentado pelo medo, porque quando Deus entra numa casa, Ele não apenas consola a dor, Ele confronta o que precisa cair. E talvez hoje seja o começo de um rompimento silencioso, porém decisivo, um rompimento que começa com oração, arrependimento, consagração e perseverança. Joel 2, 28 e 29. Fala do derramamento do Espírito sobre toda a carne, filhos e filhas profetizando, velhos sonhando, jovens tendo visões, servos e servas sendo alcançados. E isso precisa ser lido também em chave familiar, doméstica, geracional, porque o plano de Deus não é tocar uma pessoa isolada e deixar a casa inteira na mesma atmosfera. O desejo do Pai é que a visitação alcance os filhos, os pais, os avós, os ambientes, as conversas, os sonhos, as decisões, a mesa e o quarto, e veja como os arcanjos aparecem de novo, de forma coerente com isso. Miguel como guarda em meio à guerra, Gabriel como voz do anúncio que desperta vocação e direção, Rafael como acompanhante do caminho que restaura e cura. Tudo isso servindo ao projeto do Deus que derrama seu Espírito sobre a família inteira. Há algo ainda mais profundo, e eu peço que você não deixe sua atenção escapar agora, porque muitas vezes a pessoa quer uma casa protegida, mas continua alimentando uma mente desprotegida. Quer uma família alinhada, mas mantém a alma fragmentada. Quer paz no ambiente, mas não leva as próprias aflições a Cristo. E Jesus disse em Mateus 11, 28 a 30, Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. E você percebe como isso é direto, íntimo e urgente, porque antes de mudar a atmosfera da casa, Deus quer tocar a alma que vive dentro dela. Quer aliviar quem se acostumou a funcionar exausto, quer acalmar quem se tornou prisioneiro da própria sobrecarga. E enquanto você continua ouvindo esta palavra, talvez já perceba que algo dentro de você está sendo alinhado, como se o céu estivesse tocando áreas da sua vida que por muito tempo ficaram em silêncio. E quando isso acontece, meu irmão, minha irmã, a resposta do coração não costuma ser barulhenta, ela costuma ser simples, sincera e cheia de reverência. Porque quem entra em concordância com aquilo que Deus está liberando naturalmente, deseja permanecer perto da fonte onde essa palavra continua sendo derramada. Por isso, receba isso com paz e sem qualquer peso, mas como expressão de comunhão e caminhada espiritual. Permaneça conosco, inscreva-se no canal, deixe o seu like,
compartilhe esta mensagem com alguém que precisa deste mesmo consolo. E se Deus tocar seu coração, escreva nos comentários aquilo que você está apresentando hoje diante do Senhor. Porque muitas vezes um comentário se torna oração, um compartilhamento se torna resposta para outra casa, e um gesto simples de concordância se transforma em semente de fé no caminho de alguém. E para aqueles que, em liberdade e gratidão, sentirem o desejo de cooperar para que esta obra continue alcançando lares, famílias e vidas sedentas pela presença de Deus, o Pix do canal estará na descrição e também no comentário fixado. Não como exigência humana, não como troca espiritual, mas como oportunidade serena de semear onde a palavra tem gerado consolo, direção e esperança, como quem ajuda a manter acesa uma luz que o próprio Deus usou para tocar muitos corações. E agora, com o espírito ainda mais aberto, volte comigo para esta mensagem, porque o que o Senhor quer ministrar a seguir toca uma área muito profunda da sua vida, e aqui está uma chave espiritual que muitos ignoram. O descanso em Cristo não é passividade, é reposicionamento, é sair do centro para que Jesus ocupe o centro, é parar de carregar como Deus aquilo que só Deus pode sustentar. E talvez você tenha tentado ser o salvador da sua casa, o resolvedor de todos os problemas, o que segura tudo, o que nunca quebra, o que sempre sabe o que fazer, e justamente por isso está no limite. Mas hoje o Senhor, pela graça do Espírito, está chamando você a um lugar mais seguro, onde Miguel luta sem que você precise controlar tudo, onde Gabriel anuncia sem que você precise fabricar todas as respostas, onde Rafael cura sem que você precise fingir que não sente dor. E isso não diminui sua responsabilidade, apenas cura a sua ilusão de autossuficiência. Nunca contei isso desta forma, mas uma das experiências espirituais mais verdadeiras que alguém pode viver não é sentir arrepios, é perceber com clareza o momento em que Deus desmonta a soberba silenciosa do coração e ensina a depender dele de novo. E talvez essa seja a obra mais urgente na sua casa hoje. Não uma manifestação extraordinária visível aos olhos, mas uma rendição profunda que recoloca Jesus no trono, que faz a família voltar a orar com sinceridade, que faz os pais abençoarem os filhos, que faz o perdão circular onde o orgulho travou tudo, que faz a palavra voltar a ser aberta, que faz o nome de Deus voltar a ser invocado na rotina. E então, o que parecia apenas mais um ambiente se torna terreno de visitação. Acalme o coração e ouça com atenção, porque vamos orar agora. E esta oração não será um intervalo no texto, será parte da visitação que Deus está fazendo na sua casa. E eu quero que você una fé à palavra, porque o Senhor honra o clamor sincero. E enquanto você ora, lembre-se de que São Miguel, São Gabriel e São Rafael aparecem nesta mensagem como sinais do cuidado do Deus Altíssimo, sempre submetidos ao senhorio de Cristo, sempre apontando para a glória do Pai, sempre servindo à obra que o Espírito Santo realiza em você e na sua casa. Ore assim comigo, com fé, com humildade e com o coração aberto. Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu me coloco agora diante da Tua presença e consagro a Ti a minha casa, a minha mente, o meu coração e tudo o que pertence à minha vida. Pai amado, visita cada cômodo do meu lar e quebra toda a atmosfera de medo, discórdia, opressão e tristeza. Envia o Teu socorro do alto e, pela Tua misericórdia, cerca-nos com a Tua proteção. Que São Miguel combata toda a força do mal que tenta tocar minha família. Que São Gabriel traga direção, palavra e clareza para as decisões que preciso tomar. E que São Rafael conduza cura para o corpo, para a alma e para as feridas escondidas do meu lar. Senhor, perdoa meus pecados.
Lava minha casa no sangue de Jesus. Restaura relacionamentos quebrados. Visita quem está doente. Fortalece quem está cansado. Traz provisão para quem está aflito e devolve paz onde o desespero tentou entrar. Eu renuncio ao medo, à confusão e à desesperança e declaro que a minha casa pertence a Ti. Fica conosco, Senhor, e faz de nós um lar guardado, dirigido e curado pela Tua presença. Amém. Se você orou de verdade, algo já começou a se mover. Ainda que seus olhos não vejam tudo agora, porque a oração sincera abre espaço para um reposicionamento invisível que depois se manifesta no visível. E eu preciso continuar, porque o que vem agora é a chave para entender por que esta palavra não podia falar dos arcanjos apenas como um detalhe passageiro, já que a própria dinâmica da sua vida pede proteção contínua, direção contínua e cura contínua. E é por isso que Miguel, Gabriel e Rafael precisam permanecer como fios espirituais, percorrendo esta mensagem inteira, até que o seu coração seja convencido de que o céu não visita a sua casa só por um instante, mas quer estabelecer nela um caminho de perseverança. Há famílias que pensam que o milagre acontecerá apenas quando tudo mudar de uma vez. Mas o agir de Deus, muitas vezes, se revela por etapas, como quem reacende a luz de cômodo em cômodo, primeiro a esperança, depois o diálogo, depois a coragem, depois a disciplina espiritual, depois a reconciliação, depois a cura de memórias, depois a direção para passos concretos. E isso é importante porque talvez você esteja frustrado por não ver ainda a totalidade do que pediu, sem perceber que o Senhor já iniciou um processo santo dentro da sua casa, um processo em que Miguel sustenta a batalha para que você não retroceda. Gabriel ilumina a mente para que você entenda o tempo de Deus, e Rafael trata áreas profundas para que a restauração não seja superficial. O Espírito Santo me leva agora a falar com quem está sofrendo por causa dos filhos, e eu quero que você receba isso com ternura e coragem, porque há pais e mães que carregam um peso silencioso enorme. Veem seus filhos distantes, frios, confusos, ansiosos, rebeldes, mergulhados em influências perigosas, presos a amizades nocivas, desinteressados da fé, vivendo escolhas que ferem a si mesmos e aos que os amam. E esse tipo de dor corrói a alma dentro de casa, muda o clima, rouba o sono, aperta o peito. Mas ouça com atenção: o Deus que enviou Gabriel para anunciar destinos também continua falando sobre o futuro dos seus filhos. O Deus que permitiu Miguel em batalhas continua defendendo aquilo que você não consegue alcançar com as próprias mãos. E o Deus que revelou Rafael em jornadas difíceis continua sendo capaz de conduzir quem parece perdido demais. Talvez o seu coração tenha acelerado porque essa palavra reconheceu a sua história. E isso não é coincidência, é Deus tocando exatamente onde você já quase não fala com ninguém. Porque existem dores que a pessoa leva para a oração e não leva para conversa nenhuma. E você talvez esteja cansado até de explicar, mas o Pai lhe vê, conhece as lágrimas que caem no banheiro, a intercessão feita no travesseiro, o medo do telefone tocar com más notícias, a exaustão de sustentar uma casa. Quando o emocional já está fraco, e eu sinto necessidade de lhe dizer algo que precisa entrar como bálsamo e como espada ao mesmo tempo, não desista de consagrar ao Senhor aqueles por quem você chora, porque o céu trabalha em tempos que os olhos humanos não conseguem medir. E se a luta na sua casa passa pelo dinheiro, por dívidas, atrasos, portas fechadas, humilhações, contas acumuladas, medo do futuro, vergonha de não conseguir prover como gostaria, eu também quero aplicar esta palavra aí, porque Deus não se interessa apenas por uma espiritualidade abstrata. Ele conhece o peso real da falta, conhece a angústia de quem calcula tudo e ainda assim não sabe como vai seguir.
Conhece a tensão que a escassez produz dentro de um lar, as discussões, o medo, a culpa. E é importante dizer que milagre financeiro não se separa de alinhamento espiritual, de sabedoria, de honestidade, de disciplina e de confiança. Mas também é verdade que o Senhor continua abrindo caminhos surpreendentes, orientando decisões, fechando brechas de desperdício, mudando mentalidades e provendo socorro. E nesse processo, Gabriel pode ser lembrado como anúncio de portas que Deus prepara. Rafael, como restauração da dignidade ferida pela escassez. E Miguel, como guarda contra o desespero que tenta engolir a fé. O que vou revelar agora precisa ser ouvido com sobriedade, porque nem toda desordem na casa vem apenas de forças externas. Algumas vêm da ausência de presença espiritual consistente dentro do lar. Vem de uma rotina que expulsou a oração, de um coração que lê tudo, menos a palavra, de um ambiente cheio de telas e vazio de escuta diante de Deus. E eu não digo isso para acusar, digo para despertar, porque quando uma casa deixa de ser lugar de lembrança de Deus, outras vozes ocupam espaço, outros hábitos dominam, outros impulsos conduzem, e o resultado é um desgaste progressivo. Porém, a boa notícia é que o retorno é possível. O altar pode ser restaurado. O nome de Jesus pode voltar a ser o mais honrado na rotina. E quando isso acontece, a atmosfera muda, não por magia, mas por presença. Lembre-se de Josué declarando que ele e a sua casa serviriam ao Senhor. E entenda que isso não era slogan bonito, era decisão de governo espiritual, era escolha de rumo. E hoje o céu o chama a algo semelhante, talvez menos barulhento por fora, mas tão decisivo quanto, porque servir ao Senhor com a casa envolve vigilância sobre o que entra, sobre o que se fala, sobre o que se cultiva, sobre o que se tolera, sobre o que se celebra. E eu sei que isso confronta, mas o confronto da graça é sempre para libertar, nunca para destruir. Por isso, se algo precisa sair do seu lar, deixe sair. Se algo precisa ser confessado, confesse. Se algo precisa ser perdoado, perdoe. Se algo precisa ser reorganizado, reorganize. Porque não vale a pena proteger externamente uma casa que internamente continua se rendendo ao caos. Meu irmão, minha irmã, perceba como Miguel, Gabriel e Rafael agora tocam 3 frentes muito concretas da sua existência. Miguel fala com suas lutas e medos, Gabriel fala com suas decisões e futuros, Rafael fala com suas feridas e cansaços, e essa tríplice lembrança do cuidado de Deus serve para impedir que você trate a própria vida de forma fragmentada. Porque muita gente ora pela batalha, mas ignora a necessidade de direção. Muita gente pede direção, mas esconde a ferida. Muita gente deseja cura, mas não quer travar a guerra necessária contra aquilo que destrói a casa. E o Senhor hoje está integrando tudo, dizendo: eu protejo, eu falo e eu curo, eu guardo, eu anuncio e eu restauro. E quem recebe isso pela fé começa a olhar para a própria história com esperança renovada. Talvez você esteja trabalhando muito e vivendo pouco, produzindo muito e sentindo pouco, resolvendo muito e orando pouco. E esse tipo de ritmo vai secando a alma devagar, até que a casa vira apenas um lugar de passagem, não de comunhão. E então até a fé vai ficando apressada, mecânica, sem profundidade. Mas o céu quer interromper essa anestesia, quer fazer você voltar a perceber o valor santo dos detalhes, a oração com os filhos, o sinal da cruz com consciência, a leitura do Evangelho em família, a bênção antes de sair, a reconciliação antes de dormir, o pedido sincero de perdão, o louvor que muda o ambiente. E você pode achar pequenas essas coisas, só que são nelas que muitas restaurações começam, porque Deus ama trabalhar no cotidiano, não apenas nos grandes momentos. Há também
Quem esteja carregando culpa antiga dentro de casa, culpa por falhas como pai, como mãe, como filho, como esposo, como esposa, culpa por palavras que feriram, escolhas apressadas, omissões dolorosas, tempos perdidos, e essa culpa pode virar um fantasma silencioso rondando a convivência, roubando a alegria de quem até já pediu perdão a Deus, mas não consegue receber a misericórdia no próprio íntimo. E eu preciso confrontar isso com ternura, porque onde Jesus derrama perdão, o inimigo tenta manter. Acusação, porém não aceite viver para sempre, curvado por pecados que foram sinceramente entregues ao Senhor. Deixe que Rafael toque também essa memória ferida. Deixe que Gabriel anuncie de novo que a graça ainda escreve futuro. Deixe que Miguel expulse a voz acusadora que quer mantê-lo preso ao passado. Mas isso não é tudo, há mais. Porque algumas pessoas precisam ouvir agora que o milagre para sua casa não virá necessariamente com ausência total de luta, e sim com presença maior de Deus dentro da luta. E essa diferença muda tudo. Porque antes você media a fidelidade de Deus pelo tamanho do problema, agora passa a medir sua segurança pelo tamanho da presença. Antes você olhava para a casa e via apenas o que faltava. Agora começa a perceber o que Deus já está sustentando. Antes só enxergava risco, agora enxerga também guarda, anúncio e cura se aproximando. E essa mudança de olhar é uma das libertações mais importantes que alguém pode viver. Quando Maria recebeu a mensagem de Gabriel, ela não recebeu um caminho sem custos, recebeu uma promessa que exigiria fé, coragem, obediência e entrega. E isso ensina muito sobre a sua vida, porque às vezes a palavra de Deus vem, mas junto com ela vem também o processo de carregar, de esperar, de confiar, de atravessar incompreensões. E talvez você esteja justamente nessa fase. Recebeu promessa, recebeu direção, sentiu paz na oração, porém ainda está atravessando as implicações disso no dia a dia. E se for esse o seu caso, não volte atrás. Não abandone o que Deus acendeu por causa do desconforto do processo. Porque o anúncio do céu nunca vem para brincar com você. Vem para gerar, amadurecer e cumprir o propósito do Pai. E quando pensamos em Tobias sendo acompanhado por Rafael, enxergamos uma imagem muito preciosa para os dias modernos, porque quantas pessoas hoje fazem jornadas longas por fora e vazias por dentro, vão e voltam, produzem, resolvem, cruzam cidades, cumprem tarefas, porém sem senso de companhia divina, sem discernimento do que está sendo curado no caminho. E Rafael nos lembra que até a estrada pode ser lugar de providência, que o deslocamento, a rotina, a espera, o processo, a travessia não são espaços abandonados por Deus. E isso serve para você que está vivendo um meio de caminho, nem no ontem, nem ainda no amanhã, apenas atravessando um período cansativo, indefinido, delicado, mas acompanhado pela providência do Senhor. E se a sua luta é no casamento, eu também preciso tocar nisso com reverência, porque há alianças dentro de casa precisando de resgate, não apenas de romantismo, mas de cura profunda, de escuta, de mansidão, de humildade, de nova consagração, de menos disputa e mais discernimento. E o inimigo sabe o poder espiritual de um casal alinhado em Deus. Por isso, ataca comunicação, afeto, honra, intimidade, paciência, visão comum. Mas o Senhor continua sendo poderoso para restaurar pontes, curar desgastes, quebrar durezas, reacender respeito e abrir caminhos de reconciliação. E eu oro para que Miguel esteja lembrando você de que vale a pena defender a aliança contra o mal, que Gabriel esteja despertando conversas honestas e santas, e que Rafael esteja derramando cura onde a convivência deixou marcas.
Talvez você pense que sua casa já foi longe demais no desgaste, talvez ache que a frieza se instalou fundo demais, que o filho se afastou demais, que a dor já criou raízes demais. Mas escute com atenção: nenhum cenário é alto demais para a soberania de Deus. Nenhum corredor da sua casa é escuro demais para a luz de Cristo. Nenhuma história é confusa demais para que o Senhor a visite com verdade. E eu não lhe prometo atalhos mágicos, prometo algo mais sólido: a presença real de Deus trabalhando em profundidade, com verdade, com tempo, com graça e com poder. Porque o Pai não faz maquiagem espiritual, Ele faz restauração que alcança estruturas. O Espírito de Deus me revelou que há também pessoas cansadas de cuidar de todo mundo e não serem cuidadas por ninguém. Gente que sustenta, aconselha, serve, acolhe, trabalha, ora pelos outros, mas quase nunca encontra espaço para admitir que também está ferida. E essa palavra vem como colo e como chamado, porque Jesus não ignora quem cuida. E talvez hoje São Rafael esteja sendo lembrado justamente para lhe mostrar que sua própria alma precisa de tratamento, que você não é uma máquina de sustento espiritual, que seu coração também precisa ser visitado, sua mente também precisa respirar, o corpo também precisa de descanso, seu interior também precisa de cura. Silencie o coração por um momento e pergunte ao Espírito Santo: o que estás dizendo a mim agora? Porque talvez a resposta venha simples e certeira. Talvez ele mostre uma conversa adiada, um perdão necessário, uma renúncia urgente, uma rotina que precisa mudar, um ambiente que precisa ser consagrado, uma decisão que precisa ser entregue, um medo que precisa ser nomeado diante de Deus. E a maturidade espiritual não está em ouvir coisas complicadas, mas em obedecer ao que o Senhor já deixou claro. Por isso, não espere mais um sinal para começar a alinhar sua casa. Comece com o que já foi revelado, porque enquanto você obedece no pouco, o céu libera entendimento para o muito. Eu preciso insistir em algo que pode parecer simples, mas é decisivo. Ore dentro da sua casa com mais frequência, abençoe os cômodos, proclame a palavra, louve mesmo sem vontade, leve o nome de Jesus para dentro da rotina, porque a fé doméstica consistente muda atmosferas aos poucos. E muitos querem grandes respostas, enquanto negligenciam pequenas fidelidades. Porém, são essas pequenas fidelidades que estabilizam a alma, fortalecem a casa e mantêm o coração desperto. E quando isso se torna hábito, Miguel encontra vigilância, Gabriel encontra escuta, Rafael encontra ambiente de confiança e, acima de tudo, Jesus encontra espaço de senhorio. Se há uma enfermidade rondando sua família, eu quero ministrar também nessa direção, porque doença mexe não apenas com o corpo, mexe com o clima da casa, com o medo, com o orçamento, com a esperança, com o cansaço acumulado, com a paciência, com a fé. E nesses momentos o coração se pergunta: por que tanta dor? Por que tanta espera? Por que tantos exames? Mas mesmo aí o Senhor permanece Deus. Mesmo aí Jesus continua sendo a vida. Mesmo aí a cura pode se manifestar de diferentes maneiras. No corpo, na alma, na resistência, na paz, na sabedoria médica, na força diária, na esperança que não desaba. E eu creio que Rafael, lembrado como sinal da cura do Senhor, fala diretamente ao coração de quem está atravessando esse vale dentro de casa. E se o milagre que você espera ainda não chegou como imaginou, não transforme sua decepção em desistência. Porque a fé madura sabe chorar sem soltar a mão de Deus, sabe esperar sem se entregar ao cinismo, sabe continuar consagrando a casa mesmo em dias nublados. E isso é precioso diante do Senhor, porque perseverança não é frieza, é amor que continua, é confiança que permanece, é adoração que resiste.
E existe uma beleza espiritual muito profunda quando uma família continua dizendo: nós permaneceremos no Senhor, ainda que o processo demore, ainda que a resposta não venha no nosso ritmo, ainda que a batalha seja longa, porque sabemos em quem temos crido. Há uma paz que o mundo não entende, e ela não depende de ausência total de problemas, depende de presença real de Deus no meio deles. E eu sinto que muitas casas precisam exatamente disso, não apenas de circunstâncias melhores, mas de uma paz mais forte que as circunstâncias. Uma paz que reorganize o tom das conversas, que desarme explosões, que acalme crianças, que sustente os idosos, que fortaleça o casal, que devolva descanso à madrugada, que traga leveza a quem já não consegue respirar fundo há muito tempo. E quando essa paz entra, você percebe que não está mais apenas sobrevivendo no próprio lar, está voltando a habitar a própria casa com esperança. O que acontece a seguir pode marcar o ponto mais importante desta mensagem para muita gente, porque chegamos àquela parte em que não basta apenas concordar com a palavra, é preciso entregar-se a ela. E antes da conclusão, eu quero conduzir você a uma oração mais profunda, uma oração de entrega, consagração e ativação espiritual, para que sua casa seja colocada novamente sob o governo de Deus, com Jesus no centro, com o Espírito Santo agindo com liberdade e com a memória de São Miguel, São Gabriel e São Rafael, permanecendo como lembretes constantes de proteção, anúncio e cura sobre o seu lar. Toque seu coração agora e fale com Deus com toda a fé que você tem, mesmo que seja uma fé cansada, pequena ou tremendo por dentro, porque o Pai recebe o clamor sincero. Diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu me entrego novamente à Tua vontade e consagro a Ti a minha casa, minha família, meu passado, meu presente e o meu futuro. Eu reconheço que preciso de Ti, que sem a Tua presença, eu não consigo sustentar a paz, nem vencer minhas batalhas, nem curar minhas feridas. Hoje eu declaro que Jesus é o Senhor do meu lar, o Senhor dos meus pensamentos, das minhas decisões e dos vínculos que formam a minha história. Renova-me por dentro, limpa meu coração, quebra em mim todo orgulho, toda autossuficiência, toda incredulidade e toda resistência à Tua voz. Pai amado, permite que São Miguel esteja em combate contra todo o mal que tente tocar minha casa, que São Gabriel traga ao meu espírito a direção, a sobriedade e a palavra certa para este tempo, e que São Rafael conduza a Tua cura às áreas do meu corpo, da minha mente e da minha família, que mais precisam do Teu toque. Eu Te entrego meus filhos, meu casamento, meus pais, meus medos, minhas finanças, minha saúde e tudo aquilo que me preocupa. Fecha as portas para o inimigo, abre as portas para a Tua vontade. Ensina-me a obedecer, a perdoar, a recomeçar, a perseverar e a confiar. Faz da minha casa um lugar de oração, de verdade, de mansidão, de cura e de esperança. E se algo em mim precisa morrer para que Tua vida floresça, eu digo sim à Tua obra. Eu recebo Tua paz, Tua proteção e Teu milagre no tempo e do modo que o Senhor sabe que é melhor. Fica comigo, fica com os meus, governa-nos e usa nossa casa para a Tua glória. Amém. Agora guarde isto no coração. A sua casa não está esquecida, o seu nome não se perdeu no céu, sua oração não foi desperdiçada. E se o Senhor trouxe você até esta palavra, é porque Ele decidiu tocar algo muito profundo neste tempo. Por isso continue, persevere, volte a orar, volte a consagrar, volte a abençoar, volte a crer. Porque a vitória, a paz e o milagre não nascem primeiro no lado de fora. Nascem quando o coração volta a se alinhar com Deus e a casa se rende novamente ao senhorio de Cristo. Não guarde só para você o que o céu ministrou hoje.
porque talvez alguém que você ama esteja precisando exatamente desta mesma palavra, desta mesma esperança, desta mesma lembrança de que São Miguel, São Gabriel e São Rafael apontam para o cuidado do Deus Altíssimo sobre lares feridos, cansados e sedentos de recomeço. E talvez você seja hoje a ponte pela qual essa visitação chegará a outra casa que quase desistiu. Antes de encerrar, pare um instante e perceba o que Deus fez dentro de você enquanto esta mensagem era liberada, porque talvez nada ao seu redor tenha mudado completamente ainda, mas algo já começou a se mover no invisível. E quando o céu toca uma casa, uma alma e uma família, a transformação quase sempre começa primeiro no coração. Talvez você tenha chegado aqui cansado, com medo, em silêncio, tentando ser forte diante de batalhas que ninguém vê. Mas o Senhor conhece cada peso escondido, cada oração abafada e cada lágrima que caiu sem testemunhas. E se hoje Ele permitiu que esta palavra encontrasse você, é porque existe propósito, cuidado e presença cercando a sua vida neste exato momento. Não despreze o que está sentindo agora. Há renovo sendo soprado sobre sua mente, paz sendo derramada sobre sua casa e direção sendo acesa diante dos seus passos. O que Deus começou nesta noite não termina aqui, e o que parecia apenas mais uma mensagem pode se tornar o marco de uma nova estação. E agora, ao chegar até aqui, não trate este momento como algo passageiro, porque quando Deus visita uma casa, quando a presença do Senhor alcança um coração e quando a palavra encontra lugar dentro da alma, sempre existe um chamado silencioso para continuidade, para aliança e para permanência. E talvez seja exatamente isso que o Espírito Santo esteja gerando em você neste instante. Não apenas emoção, mas decisão. Não apenas consolo, mas compromisso com aquilo que o céu começou a mover dentro da sua vida. Por isso, permaneça em comunhão com esta obra, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa ser encontrado pela mesma graça que alcançou você hoje. Porque caminhar junto também é uma forma de servir. E espalhar a palavra também é uma forma de amar. E se no mais íntimo do seu coração nascer o desejo de cooperar voluntariamente para que esta luz continue chegando todos os dias a outras casas, outras famílias e outras vidas que necessitam de direção, consolo e esperança, o Pix do canal estará na descrição e no comentário fixado, como um gesto livre de gratidão e participação consciente na continuidade desta obra. Jamais como obrigação, jamais como peso, mas como expressão de quem foi tocado e deseja ajudar a manter viva a chama da palavra. Siga em paz, permaneça debaixo da proteção do Deus Altíssimo e que São Miguel, São Gabriel e São Rafael intercedam por sua casa, por sua família e por seus caminhos, enquanto o Senhor confirma sobre você vitória, paz e milagre.